a Deus por essa noite maravilhosa. Hoje nós vamos falar da casa de Emaús, né? Maravilhoso, série de mensagens. Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente, amém? Queremos... Amém? Nós vamos acompanhar aqui a palavra do Senhor. São Lucas, capítulo 24. Amém, irmãos? Quero ser muito breve. São Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar de 2 discípulos no caminho de Emaús. Maravilhosa série de mensagens, 12 casas que Jesus entrou. Se eu não me engano, essa é a 11ª, né? Na quarta-feira, acho que se encerra já a série de mensagens que tem sido bênçãos para nossas vidas. Deus abençoe também a todos os seus lares, Deus abençoe, e é maravilhoso. E tem aqui uma lição para nossas vidas, como sempre. Jesus, Ele é maravilhoso, tem sempre algo para nos ensinar. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar, né? Isso aqui foi Jesus, Ele ressuscita, né? Ele aparece aqui para 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús é uma cidade desconhecida, né? Então nós não vamos falar, né, da cidade de Emaús, mas vamos falar do principal aqui, que foi o aparecimento de Jesus glorificado, tá? Então vamos entender isso, tá bom, irmãos? Jesus, Ele ressuscita. Antes da gente começar a ler, nós vamos acompanhar aqui o que aconteceu aqui nessa história, mas a gente tem que entender que Jesus, Ele aparece aqui, escuta bem, não com aquele corpo, não aquele Jesus, tá? É aquele Jesus que ficou 3 anos e meio com a sua missão, não é mais aquela, mais aquela aparência, tá? Jesus aqui é glorificado, um novo corpo, enfim, tá bom? Só para irmãos entenderem, para a gente começar a entender a mensagem da palavra do Senhor, tá? Jesus, Ele veio, cumpriu, se fez carne. Quando Ele ressuscita, ressuscita num corpo incorruptível, como nós seremos também, porque nós seremos um corpo semelhante ao de Cristo, tá bom? Então vamos entender bem isso daqui, tá bom? Para a gente achar, porque eles não conheceram Jesus? Essa que é a grande questão, até ele chegar na casa de Emaús. Jesus não aparece mais como Jesus que eles viam, Ele aparece glorificado, tá? Tá bom? Então nós vamos entender aqui, vamos começar a ler, tá? E vamos acompanhar e vamos ver o que essa história maravilhosa até chegar, né? Vai ser muito breve, mas... E eu vou dizer para os irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela em si só, ela já fala, tá bom, irmãos? Ela não... Eu vou dizer uma coisa, porque existem passagens bíblicas que ela precisa de uma interpretação mais profunda. Você precisa fazer alguns estudos para ver o que se trata. Agora, aqui não. Essa passagem bíblica, ela é muito lógica. Ela é muito clara, muito objetiva, você não precisa se aprofundar muito. Essa passagem bíblica aqui, ela é simples, porque Jesus é simples. Em especial, esta daqui, tá? Ela é clara, Jesus aparece, fala com 2 discípulos, enfim, ela é objetiva. Então, por isso que nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar o que aconteceu. Vocês vão lendo aí, nós vamos ler todos juntos aqui na história e vamos acompanhando até eles chegarem na casa aqui, o comportamento desses 2 discípulos, mas nós vamos entender, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Jesus ressuscita e agora aparece, né? Vamos lá. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, repita comigo, o mesmo Jesus. Interessante, né? Vai entendendo?
Eu falei para os irmãos que Jesus, ele já não estava com aquela aparência, porque ele estava glorificado. Mas olha o que a Bíblia diz, olha que Lucas registra, o mesmo Jesus. Interessante, né? Mas como o mesmo Jesus? Interessante, né? A gente lê o mesmo Jesus, sendo que eu acabei de falar para os irmãos que Jesus, ele não veio naquela aparência, ele não era mais a carne agora. Agora ele é glorificado, ele ressuscita. Mas é o mesmo. É óbvio que nós estamos falando aqui espiritualmente, tá? Vamos lá. Se aproximou e ia com eles. Pronto. Jesus, vamos conversando, vamos vendo a história. Jesus, ele percebe 2 discípulos conversando entre si. Mas entenda uma coisa, meu irmão, primeira coisa que a gente precisa entender. Eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram alguém que ouviu falar de Jesus. Você sabe o que é o discípulos? Eles é o que seguiam Jesus. Discípulos, o que significa a palavra discípulo? Aluno, aprendiz, discípulo. Tá? Então eles não eram alguém, se fosse alguém aleatório, alguém que nunca tivesse, só ouviu falar de Jesus por cima, a gente podia até dizer, olha, eles estão, mas aqui não. Aqui está falando de 2 discípulos. Discípulos é aqueles que estavam seguindo Jesus, aprendendo de Jesus, nas aldeias, né? A gente não tem conhecimento desses 2 discípulos, o nome dele é Cleopas, né? Eles não têm conhecimento quanto tempo eles aprenderam com Jesus, mas uma coisa é certa, e está claro, eles eram discípulos. Então eles sabiam, eles tinham conhecimento daquilo que Jesus pregava, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, eles tinham conhecimento de tudo. Por quê? Porque eles eram discípulos, eles tinham conhecimento de Jesus, das palavras de Jesus, eles aprendiam com Jesus e seguiam Jesus. A gente precisa primeiro entender isso. Eles eram discípulos, então eles tinham certo conhecimento, eles sabiam, por quê? Porque eles viram Jesus fazer milagres, viram os ensinamentos, Sermão do Monte, com certeza eles ouviam, porque eles eram discípulos, tá? Então a Bíblia diz que eles iam conversando entre si do que tinha acontecido, porque Jesus tinha sido crucificado. Agora Jesus, ele morre, né, na cruz, e eles agora começam a conversar entre si. Mas Jesus já tinha falado para eles que convém que o Filho do Homem padeça, mas que ao 3º dia ressuscite, né? Mas eles estavam conversando naquele caminho da aldeia chamada Emaús, no caminho que eles iam lá para aquela aldeia chamada Emaús. E eles iam falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. E o mesmo Jesus aproximou-se. E Jesus agora, mais uma coisa, eu quero dizer para os irmãos, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Aqui começa a história. Mas espera um pouquinho, pastor, para que não o conhecessem. Mas espera um pouquinho, mas como eles vão conhecer, sendo que Jesus não é aquele Jesus em carne, é um Jesus glorificado. Irmãos, isso aqui é muito, muito importante isso daqui. Mas espera um pouquinho, mas é óbvio que eles não tinham que conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não aparece como eles seguiam, que eles eram discípulos, eles viam Jesus direto na trajetória, no ministério de Jesus,
Mas agora a Bíblia está falando aqui que Jesus se aproxima deles agora, o mesmo Jesus. Que parece que agora, meu Deus, o que está acontecendo? Como o mesmo Jesus, e agora eles não conhecem. Eles aprenderam de Jesus, viu as palavras de Jesus, mas agora Jesus aparece para eles e eles não conhecem. E a Bíblia está falando que é o mesmo Jesus. Aleluia. Mas os olhos deles estavam fechados, para que o não conhecessem. Vamos entender esse versículo 16. Primeira coisa, começa até ele chegar na casa desses dois discípulos, a história começa aqui. Porque o que a gente está falando aqui, irmãos, nessa trajetória, nada, quando Jesus aproxima-se deles, se tem uma visão carnal, visão natural, vamos falar carnal, vamos falar natural. E aqui, nessa passagem bíblica, essa visão não tem nada a ver com visão natural, tem a ver com visão espiritual. Entendeu? Tem a ver com a visão espiritual, não tem nada a ver com visão natural. Por quê? Porque Jesus, ele aparece glorificado. E quando Jesus ele ensina, e quando os seguidores, esses discípulos, nós vamos poder definir assim, esse versículo 16, eles estavam cegos. Mas como cegos? A Bíblia diz aqui, mas os olhos deles estavam como fechados. Mas se eu for perguntar para os irmãos, esses discípulos enxergavam, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que eles não estavam cegos. Mas a Bíblia está dizendo que eles estavam cegos. O que é como fechados? Se eu fechar o olho aqui agora, eu não vou ver nada. Então a Bíblia está dizendo que eles estão cegos. Então está claramente dizendo aqui, que aqui não se trata de visão natural, se trata de visão espiritual. Então eles andavam, o que nós podemos definir nesse versículo? Para a gente depois dar continuidade. Eles eram discípulos, eles ouviam Jesus, eles caminhavam com Jesus, seguiam Jesus, mas estavam cegos. Porque quando Jesus ele vem nessa terra, ele vem abrir os nossos olhos espirituais. Porque tudo aquilo que Jesus faz, ele não faz nada natural. Quando Jesus fala, se um cego guiar outro cego, ambos caem. O que é cego guiar outro cego? O que Jesus está falando? Tudo aquilo que Jesus ensinava, ele estava falando espiritualmente. Quando Jesus ele vem nessa terra, mesmo em carne, mas ele veio o quê? Mudar corações. Ele veio tirar a venda dos nossos olhos para que enxerguemos. Você quer ver uma coisa? Quantos estão vendo Jesus aqui nessa noite? Naturalmente. Quem está vendo Jesus naturalmente? Naturalmente, quem está vendo Jesus? Cadê? Jesus. Mas quem crê que Ele está aqui nessa noite? Quem está entendendo a palavra de Deus? Era isso aí. Eu não estou vendo, mas eu sinto, eu creio que Ele está falando conosco nessa noite, Ele está presente aqui. É isso aqui. É isso que nós estamos falando. Jesus, e outra coisa, escuta uma coisa, meu irmão, eles estavam cegos espiritualmente. É isso que o versículo 16, os olhos deles estavam como fechados. Eles andaram com Jesus,
Jesus falou que ele ia ressuscitar. Só que eles estavam falando, cadê a promessa? É a mesma coisa de nós estarmos na igreja, ouvimos Jesus, Jesus está aqui, mas de repente, parece que, parece que nada vai acontecer, e esse que é o grande problema. E assim, o ensinamento desses dois discípulos, o que Jesus está ensinando, quando ele aparece para esses dois discípulos, ele quer justamente nos ensinar uma coisa. Só consegue, escuta uma coisa, só consegue enxergar Jesus quem tem visão espiritual. Aqueles homens, eles estavam cegos espiritualmente. Você sabe quando eles iam conseguir enxergar Jesus ao lado deles? Nunca, meu irmão. Escuta uma coisa, quem está cego espiritual não vê nada, não acredita em nada. Esse que é o grande problema. É isso que essa palavra nos traz, até ele chegar na casa. Jesus, ele quer, quando ele aparece, eles sabiam que esses dois discípulos seguiam eles, ouviam Jesus. E você sabe o que eu aprendo com essa cegueira? A igreja não pode jamais, e esse que é o ensinamento de Jesus para nossas vidas nos dias de hoje, a igreja não pode entrar na cegueira, é acreditar que nós somos projetos de Deus. Acreditar que Deus está presente. Acreditar que Deus está no meu lar, está no teu lar, na tua vida. Mas eu não estou vendo, mas eu creio, eu sinto. É isso que Jesus está mostrando para esses dois discípulos. Não tem nada a ver com o natural, tem a ver com o espiritual. Eles estavam cegos. Mas eles estavam com Jesus, eles seguiam Jesus. E daí? Quantas pessoas que falam de Jesus e não conhecem Jesus? Quantas pessoas que falam de Jesus aqui, meu Jesus, tanta coisa de Cristo, mas não conhecem Jesus. Não conhece, não tem visão. E é isso que Jesus veio fazer. A partir do ensinamento aqui, abrir os olhos. Senhor, eu venho na tua casa porque eu creio. Eu sei que tu estás comigo. Senhor, as tempestades, as coisas dessa vida, elas não vão me embaraçar, porque eu creio, eu tenho visão. Eu creio que tu morreu por mim, Senhor. Eu tenho o prazer de estar na tua casa, tenho o prazer de estar na tua presença, Senhor. Eu não posso te ver, mas eu sinto a tua presença. Senhor, as coisas, as tempestades dessa vida, nada me abala. Sabe por quê? Porque eu tenho visão. Eu creio que tu estás comigo. Visão. Tem pessoa que acontece algo, as pessoas falam, não, mas desmorona tudo, por quê? Porque é visão, não tem. E aqueles homens, e quando não se tem visão espiritual, olha o que acontece, versículo 17. E ele lhe disse, Jesus disse, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus ele faz uma pergunta para eles. Vocês estão tristes? Escuta uma coisa, meu irmão. A cegueira espiritual, uma das coisas que faz as pessoas ficarem tristes é a cegueira espiritual. Jesus fala para eles, por que vocês estão tristes? Por que eles estavam tristes? Eles estavam porque primeiro falam que eles iam pelo caminho,
mas os olhos deles estavam fechados. Andou com Jesus, ouviram Jesus, seguiram Jesus, mas estavam cegos. Estavam cegos. E quem está cego, anda preocupado. Jesus mesmo está falando aqui, não está falando de Jesus. Anda triste, anda descrente, porque eles estavam descrentes. Sabe o que eles estavam tristes? Acabou para nós. Eu pensei que era Jesus. Olha só, meu irmão. Eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, aprendiam de Jesus. Jesus falava coisas maravilhosas, viam os milagres de Jesus. Ao que serviu? Mas não creram. Não estavam enxergando. E Jesus aparece justamente para isso. Para abrir os olhos deles. E essa cegueira deixa a pessoa preocupado, descrente, aflito. Escuta uma coisa, eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. A igreja do Senhor, que crê em Jesus, que crê no seu sacrifício, que crê que Ele é uma rocha, anda de cabeça erguida, irmão. Por que estáis tristes? Olha, puxando a nossa orelha. Existe alguma coisa nesse mundo que está te deixando triste? É o que aconteceu com eles aqui. Seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Ah, meu Deus. Se a descrença está batendo em algum coração, Jesus que está dizendo, por que vocês estão tristes? Vocês não são meus seguidores? Vocês não são meus, eu sou mesmo. Jesus está dizendo, sabe aqueles que vocês me seguem? Eu sou mesmo, só que estava cego. Jesus, ele estava glorificado, mas aqui não é questão natural. Aqui, você sabe como era para eles estarem? Jesus não queria que ele chegasse assim, escuta, Jesus não queria que ele chegasse, Cleopas, olha Jesus aqui, ele apareceu. Não é isso, não é isso. Sabe qual é que tinha que ser o comportamento deles? Jesus, ele chega do lado deles, certo? Olha só, visão espiritual é isso. Jesus, ele chega do lado deles, glorificado. Eles vão olhar para Jesus e não vão conhecer Jesus. É óbvio que ele está diferente. Só que tem uma coisa, só que eles têm visão espiritual. Eles não vão falar assim, olha Jesus logo de cara. Eles vão chegar para Jesus e vão falar, Jesus ressuscitou. Mesmo que eles não conhecessem Jesus. Você sabe qual eram as palavras que eles tinham que falar entre si? Cleopas, eu creio. Eu creio que o Jesus que nos ensinou, Ele ressuscitou. Ele está conosco. Mesmo que eles não conhecessem Jesus. Mesmo que ele falasse para o próprio Jesus, você sabia que Jesus vai ressuscitar? Que Jesus ressuscitou? Eu creio. Ele tinha que falar isso. Jesus estava esperando isso deles. A questão não é a visão, não é algo natural, é algo espiritual. Aí Jesus se apresentava, olha, eu sou Jesus. Aí eles continuavam glorificando, é isso. Eles tinham que, mesmo que Jesus aparecesse, não é questão natural, irmãos, é questão espiritual. E a cegueira espiritual traz preocupação, traz desconfiança, traz descrença, traz vontade de desistir. É como estavam esses dois discípulos. Andou com Jesus, seguiu Jesus, mas não aprenderam nada. Falaram de Jesus. Quantas vezes? E eles estavam falando de Jesus aqui. Mas cegos. E quem não enxerga só vai andar triste. Por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas: És tu peregrino em Jerusalém?
Entendeu? És tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Está vendo, não? 19. E Jesus perguntou, quais? Eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus. As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta. Repitam comigo, poderoso em obras. Essa palavra aqui, ela me pegou. Sabe o que acontece? Escuta uma coisa, meu irmão. Falar que Jesus tem poder é fácil. Aleluia. Você sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, ensinando para eles e para nós? Crer. Visão. Esses discípulos sabiam, escuta uma coisa, sabiam que ele era poderoso em obras e palavras. Mas não adianta. Não adianta. Não adianta eu falar que Deus tem poder, que Ele é poderoso em obras, eu estou cego. Não crer não adianta nada, meu irmão. Não adianta. E esses discípulos era isso. E naquela trajetória, eles estavam aflitos, preocupados, descrentes, sem fé, e Jesus do lado deles. E outra coisa, discípulos de Jesus. E outra, poderoso em obras. Olha como não combina. Como que eu vou falar que Deus é poderoso em obra triste? Não coincide, meu irmão. Não coincide. Esses discípulos eram assim. Isso que traz a cegueira. Sabia que ele era, falando para o próprio Jesus, sabia que ele era poderoso em obras. O que adianta? É a mesma coisa de eu falar, ele é poderoso em obras. Não adianta. Ele está falando assim para Jesus, ele é poderoso em obras. Não adianta. Falou para o próprio Jesus do lado deles, ele é poderoso em obras, mas tristes. Quantos creem que Jesus é poderoso em obras? Poderoso. Que lição Jesus está dando para nós? Começar em mim. Quantas vezes na nossa vida ouvimos de Jesus, do poder de Jesus, mas na hora de crer, parece que só palavras. Esses homens, até então, só tinham palavras. Só tinham palavras. Sabiam quem era Jesus, tinham o conhecimento, mas seco. E eles continuaram a conversar. E começaram a dizer o que aconteceu para Jesus. Começou a falar com Jesus, que ele tantas coisas. E Jesus só escutando. Versículo 25. Agora Jesus, meu irmão, começa agora, escuta uma coisa, olha que coisa linda. Jesus agora começa a mudar o seu comportamento. Escuta uma coisa. Quem já ouviu aquela palavra, Deus repreende a quem ama? Quem já ouviu essa palavra? Agora chegou a repreensão de Jesus. Deus tinha amor por esses discípulos. Sabe uma coisa, filhos? Eu não vou deixar vocês cegos, não. Eu vim aqui porque eu quero que vocês enxergam. Eu quero que vocês me conheçam. Vocês andaram tanto tempo comigo, mas vocês estão cegos. O que eu quero da minha igreja não é uma igreja de falar. É isso que ele está nos ensinando, me ensinando. Não é a igreja que fala que eu sou poderoso, que eu falar de Jesus. Eu quero que realmente vocês acreditam que eu sou Jesus na vida de vocês.
sabe como eram esses discípulos? Eram aquelas pessoas que eu tenho certeza, pelo conhecimento deles, eram aqueles discípulos que olhavam os milagres de Jesus. Irmão, eu vou fazer um raciocínio lógico aqui. Vamos supor, ressurreição de Lázaro. Vamos supor que esses discípulos estavam lá, certo? O que eles fizeram na ressurreição de Lázaro? Glória! Filho da viúva de Naim. Tinha multidão seguindo Jesus. Com certeza eles estavam lá, porque eles eram discípulos. Quando Jesus se encontra com a multidão, lá da morte, outra da vida, Jesus ressuscita, e ali falaram que todos glorificavam. Eu tenho certeza absoluta que esses dois discípulos estavam, glória a Jesus! Ele ressuscitou, porque a Bíblia diz que multidão seguiam Jesus, e esses discípulos, com certeza eram discípulos, eles estavam junto naquele milagre, e eles glorificavam quando Jesus ressuscita o filho daquela viúva, e eles glorificavam como outros milagres, glorificavam. Por quê? Porque eles glorificavam? Porque estava vendo. Mas o milagre de Jesus não é para você enxergar o natural, é para enxergar o espiritual. Ah, se o senhor não vê, eu não vou crer. Não, opa. Jesus ele veio abrir nossos olhos espirituais. E eles glorificavam. Jesus ele padece na cruz, ele é crucificado, e agora chegou a hora agora de eles mostrarem o que eles aprenderam para Jesus. Sabe aquela caminhada que eles teve com Jesus? Chegou a hora deles provarem agora que eles eram os verdadeiros discípulos. Chegou a hora. Chegou a hora de crer que agora Jesus ele morre na cruz. Eles estavam sabendo, só agora chegou. Mas quando chegou essa hora, eles mudaram. Mudaram o comportamento, ficaram cegos. E ali eles perderam a visão. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Não percam a visão. Escuta uma coisa. Se nós glorificarmos hoje, qualquer situação que acontecer na sua vida, continue acreditando. Continue glorificando. Se o milagre não acontecer, eles glorificavam porque eles viram o milagre, mas aquele milagre é para eles crerem em Jesus. Jesus ele padece na cruz, ele cumpre a sua missão, agora chegou a hora agora de eles continuar crendo no sacrifício que Jesus ia ressuscitar, mas não, eles ficaram cegos. E você sabe que o ensinamento que eu trago para nossas vidas aqui neste lugar nessa noite, sabe qual é o ensinamento? Não percam a visão. Mesmo que você não veja mais acontecer, mas creia que Ele está contigo a todo momento. Tem gente que é assim, as coisas não estão mais acontecendo. Olha, eles pararam de vir os milagres de Jesus. Eu não estou vendo mais Jesus agora, morreu, foi crucificado, acabou. Isso é uma cegueira. E não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio abrir nossos olhos para que nós cremos. Acabou o milagre. Tem pessoas que assim, eu não estou vendo mais nada acontecer na minha vida. E parece que as pessoas são assim. Quando não vê nada acontecer, eles descreem. Descreem. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles pararam de ver os milagres. Ele não estava mais vendo a ressurreição de Lázaro, não estava mais vendo Jesus curar.
Jesus ele é crucificado. Às vezes eles acreditaram que Jesus continua agora, que eles vão fazer essa obra agora. Não, desmorona na vida deles, dá uma cegueira, porque não está vendo. Isso é do ser humano. O ser humano, quando não vê nada, as coisas acontecerem como ele gostaria, o que acontece? Ele não crê mais. É assim ou não é? Eu não estou vendo nada acontecer. Descrê. Mas eu quero profetizar uma coisa nessa noite aqui para você: não perca a visão. Jesus é o mesmo que de ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Ele é o Deus que está conosco a todo momento. Aqueles discípulos perderam a visão. Enquanto eles estavam vendo milagres, eles estavam glorificando, mas Jesus, ele não aparece mais. Mas era para eles continuar crendo. As coisas vão ficar difíceis agora, mas é para continuar crendo. Vocês não vão ver mais milagres agora como eu fiz, mas continue crendo que eu vou usar vocês para fazer esses milagres. Jesus vai nos usar para fazer esses milagres, porque ele disse que ele vai, mas nós íamos fazer as obras que ele faz, e eles não acreditaram, ficaram cegos. Aí Jesus começa, honestos de coração, 25. Aí ele começa agora a puxar a orelha deles, nécios. Sabe o que significa nécios? Ignorante. Sabe o que significa ignorante? Jesus, ele realmente fala para eles: olha, vocês são nécios, sem discernimento. O que Jesus está dizendo para eles? Você andou tanto tempo comigo. Sabe o que é nécio? É uma pessoa ignorante, sem discernimento. É isso que é a palavra nécio. Olha o que Jesus fala para esses dois discípulos, corrigindo eles: nécios e tardios. Sabe o que é tardios? Preguiça. Vocês estão atrasados, o trem já passou e vocês ficaram. Vocês estão voando. Vocês são nécios, vocês andaram comigo. Tem que estar dizendo, vocês andaram comigo, vocês viram milagres, tantas coisas, mas vocês ficaram cegos. Não está acontecendo mais milagre agora, vocês não estão vendo mais nada, e agora acabou para vocês. Vocês estão tristes, vocês estão preocupados, porque não está acontecendo mais nada. Quer dizer, Jesus, ele foi crucificado, mas convinha que o Filho ressuscitasse, e eles não creram. Então é isso que acontece com as pessoas que perdem a visão. E que Jesus, eu aprendo com essa palavra nessa noite: nunca vamos perder a visão, nunca vamos perder a confiança de acreditar que Jesus está conosco em cada momento. Se você não ver algo acontecer na tua casa, na tua vida, continue crendo. Quantas pessoas deixam a presença de Deus porque não está acontecendo nada? Quantas pessoas deixam a presença de Deus por coisas que estão acontecendo? É isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles não estavam vendo mais nada. Acabou. Jesus morreu. Eu achei que essa promessa era verdadeira. Eles descreem, estavam tristes. Mas Jesus fala assim: nécios, eu vim aqui nesse caminho para dar uma nova chance para vocês. Eu vim aqui para abrir a visão de vocês. E eu aprendo uma coisa, que essa palavra nessa noite, meu irmão: não perca a visão, não deixe de crer em Jesus. Eu não sei o que você está passando, o que ainda nós vamos passar, mas creia que Jesus está contigo a cada momento. Jesus está contigo aonde você for, Ele vai contigo. Nunca perca a visão, sempre creia que Jesus está contigo. Se não acontecer, porque você sabe o que estava acontecendo? É assim que muitas pessoas hoje: olha, eu conquistei tanta coisa, Jesus, eu creio. Quando não acontece, as pessoas descreem. É o que estava acontecendo com esses dois discípulos. As coisas pararam de acontecer. As coisas pararam de acontecer. Eles não estavam vendo mais os milagres. Eles estavam sentindo só que Jesus estava do lado deles. Eles não estavam nem percebendo. Eu quero profetizar uma coisa para vocês: Jesus não abandona você, meu irmão. Jesus nunca vai te abandonar, mesmo que nada está acontecendo. Ele está falando: filho, eu estou do teu lado e você não está me enxergando. Filho, eu estou no teu lado e você não está me enxergando. Eu estou falando contigo, só que eu quero que você abra a tua visão. Aleluia. Quando as coisas não acontecerem, Senhor, não está acontecendo, mas eu creio que vai acontecer, porque eu creio nas tuas promessas. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para abrir a nossa visão. Aleluia.
Aí Jesus agora, seu nécio. Aí Jesus pegou pesado, hein? Seus ignorantes. Sabe o que Jesus falou a eles? Estava corrigindo eles? Porque Ele amava. Jesus, Ele nos ama, meu irmão. Puxou a orelha deles, quando Ele puxa a nossa também. Nessa noite Ele está puxando a minha orelha, a nossa orelha. Porque muitas vezes você está de cabeça baixa. Porque muitas vezes você está com vontade de desistir. Eu estou do teu lado, eu estou no teu lar. Eu te dou alimento, eu te sustento, eu te dei vida. E você não reconhece. Por que você está triste? Quantos creem que Jesus está ao teu lado a cada momento? Jesus nunca vai te abandonar, meu irmão. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai nos deixar. E Ele está nos corrigindo hoje. Filho, não perca a visão. Mesmo que não aconteça, mas continue acreditando. E eles desacreditaram em Jesus, seus nécios. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quantos creem que Jesus vivo está? Levanta a mão. Eu creio que Jesus vivo está. É isso que Ele quer, meu irmão. O Jesus que nós servimos, Ele não está morto. O Jesus que está aqui nessa noite, Ele está vivo para sempre. Aqueles discípulos achou que Jesus tinha morrido, tinha acabado. Quem é cego só consegue enxergar um Jesus morto, que não pode fazer nada. Mas o Jesus que está aqui, Ele está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Ele está à direita de Deus e fala: filho, eu não te deixo, eu estou do teu lado. Só enxergue, só abre a tua visão. Aleluia. Não perca a esperança, creia. E Jesus dá um puxão de orelha neles. E Jesus agora começa a pregar a palavra. A Bíblia fala, e começando por Moisés. Nós já estamos encerrando. Sabe o que Jesus fez? Eles estavam pertinho da aldeia. Sabe o que Jesus fez questão de fazer? Começou a ensinar eles. A aldeia dele estava pertinho e Jesus fez questão. Eu quero ficar mais com vocês, eu quero ficar mais com vocês. Iam cada vez mais longe, percorriam a aldeia. Não, calma, eu não vou entrar na sua casa agora não, pera aí. Sabe o que significa isso? Que Jesus fez com eles? Jesus quer abrir a nossa visão. Jesus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. É isso que Ele quer. Aqueles 2 discípulos, a casa deles estava pertinho. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que o versículo 24, o versículo 28, fala que Jesus ele ia mais longe ainda. Não, filho, calma. Espera aí. Foi ensinando. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja aqui neste lugar nessa noite. Quantos nessa noite estão aprendendo a palavra de Deus aqui? A casa deles estava pertinho, mas Jesus fez questão de desviar da casa deles. Vão mais longe, vão, peraí, eu quero abrir seus olhos. E Jesus se preocupa com a tua vida, meu irmão. Ele quer fazer você crescer espiritualmente. Jesus quer que nós tenhamos visão. E a Bíblia diz que depois dele falar a palavra, de ele andar com aqueles discípulos, sabe o que aconteceu? A palavra mais linda que pode acontecer, e que nós vamos falar bem alto agora. Aleluia. Quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus, fica diferente. Quem percorre com Jesus onde for, abre a visão. Quem anda com Jesus, quem aprende as Escrituras, como Jesus estava ensinando. Vamos, filho, vamos. Estamos chegando. Começou a ensinar, e eles andando, e Jesus ensinando, Jesus andando. De repente algo foi acontecendo no coração deles, algo foi acontecendo. Algo foi diferente na condição deles. De repente eles mudaram o discurso. E eles falaram algo.
versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo, repita comigo, fica conosco. Acabou. Porque já é tarde. Aleluia. Escuta uma coisa, meu irmão. É isso que Jesus quer das nossas vidas. Sabe o que significa essa palavra? Fica conosco, Jesus. Hã? Agora tudo mudou. Jesus corrigiu eles. Jesus ensinou o caminho, percorreu com eles. Eles andavam com Jesus, percorria a aldeia. Jesus fez questão até eles mudarem o coração. Escuta uma coisa que eu aprendo com essa palavra. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós ficamos parecidos com Ele. Aleluia. Quantos mais nós andamos com Jesus, mais nós queremos que Ele fique conosco. Quem quer ficar com Jesus aqui, diga amém. Enquanto Jesus, Ele fazia questão de percorrer, o coração deles foram mudando, a intimidade foi crescendo, eles foram reconhecendo quem era Jesus. Esse homem tem algo diferente acontecendo no nosso coração. Ele está falando uma coisa tão diferente. O que está acontecendo? É Jesus. Eu não quero mais parar de ouvir Ele falar. Escuta uma coisa, igreja, para nós estar encerrando. Você sabe como é que a nossa visão se abre? Você sabe quando nós provamos que nós temos visão espiritual? Quando nós queremos ficar com Jesus. E eu quero dar nesse fim de culto aqui, falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas estão se afastando de Jesus. Aqueles discípulos, eles tinham perdido a visão. Mas quando Jesus começou a falar com eles, percorrer a aldeia com eles, fez questão. Eles sentiram algo, falaram assim, não, Jesus, fica conosco. Fica conosco, Jesus. Ele não falou Jesus, ele falou, fica conosco. Ainda eles não tinham enxergado, mas fica conosco. Quando a visão começa a se abrir, nós temos de prazer de estar na casa de Deus. Nós temos de prazer de crer em Jesus, de viver com Ele. Não temos mais vontade de desistir. Não, Senhor, eu não vejo a hora de estar na Tua casa. Eu não vejo a hora de louvar a Ti. Eu não vejo a hora de glorificar o Teu nome. Olha que coisa linda. Fica conosco, Jesus. Dizer assim, Senhor, eu não posso ficar sem a Tua presença. Isso é visão espiritual. Tem gente que, eu vou fazer um negócio aqui, mas não se sintam constrangidos que eu vou falar aqui. Pessoas ficar sem Jesus. Olha, escuta o que eu vou falar nesse final de culto agora. Ficar sem Jesus, a pessoa ficar sem celular. Meu Deus. Eu vi uma reportagem um dia, que as pessoas ficarem sem internet, sem celular, eles passam mal, entram em depressão. Agora apertou um pouquinho, só para terminar o culto. Tem pessoas que não ligam muito para ficar com Jesus, mas deixa ficar sem internet, deixa ficar sem o celular, para ver o que acontece. Chama o 90. Coisa séria, meu irmão. Visão. Deixa. Igreja do Senhor, para terminar agora.
vamos ter cuidado para não perder a visão. Quando aqueles discípulos percorreram ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, Jesus falando, a filha dele foram mudando, a visão deles foram se abrindo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu venho para a casa de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero Ele, mais eu quero, fica. Quanto mais eu me interesso pelas coisas de Deus, mais eu quero Ele. O inimigo, ele não quer que você fique com Jesus, ele quer te distanciar de Jesus. Mas eu profetizo uma coisa neste lugar: não vamos perder a visão. Podemos perder tudo, podemos perder celular, internet, perder tudo, mas não perca a visão, não perca Jesus, não perca o interesse de ficar com Jesus. Não perca. Senhor Jesus, fica conosco. E a Bíblia diz que depois que eles quiseram Jesus, é isso que eu quero da minha igreja. Eu quero que a minha igreja se preocupe em ficar comigo, e ler a minha palavra, e ouvir a minha palavra. Eu quero intimidade com a minha igreja. É isso que Jesus está falando conosco. A igreja não pode perder a visão. Estamos no mundo de tecnologia, estamos no mundo onde o inimigo está infiltrando tantas coisas na mente, e as pessoas estão saindo da mente de outras coisas. Mas Jesus está falando uma coisa conosco: filho, não perca a visão, não perca a intimidade comigo. Leia a minha palavra, busca a minha palavra, ore, dobre, me queira cada vez mais, queira ficar na minha presença cada vez mais. E aqueles homens foram mudados. Jesus transformou os corações deles, Jesus infiltrou a palavra no coração deles. E agora fica, Jesus, fica, já é tarde. Fica, Jesus, eu não quero outra coisa, eu só quero a Ti. Vamos se colocar em pé neste momento. E aconteceu que, estando eles à mesa tomando pão, abençoou, partiu e deu. Versículo 31. E abriram-se os olhos e conheceram. Escuta uma coisa, meu irmão. Eles começaram cego e terminaram enxergando. E eu aprendo uma coisa nessa noite: não vamos perder a visão. Jesus é o mesmo. Jesus vivo está. Você sabe qual a palavra que tocou no meu coração? A palavra entrou no meu coração: fica conosco. Olhavam um para o outro e falavam, agora com visão: não ardia em nosso coração? Não ardia quando ele falava? Quem tem visão sente a presença de Deus. Eu aprendo com essa palavra uma coisa nessa noite: não perca. Não perca a visão. A começar em mim, em toda a sua trajetória. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a intimidade com Jesus. Não perca a comunhão com Ele. Não perca. É essa palavra que eu aprendo nessa noite. Quando Jesus falar, algo tem que acontecer em nossos corações. Os olhos deles se abriram, a visão voltou, e agora o coração deles foram mudados. Quem quer Jesus? Quem quer que viaje ficar com Jesus para sempre? Vamos louvar?
Aleluia. O universo chora. Aleluia, O Jesus. sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Aleluia. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Quem quer ficar com Jesus para sempre? Levou. Fica conosco, Jesus. Eu quero sentir a tua presença. Fala assim para Jesus: Jesus, eu preciso de ti, mais que a abelha precisa da flor. Oh Deus, Jesus está aqui nessa noite. A morte ele enfrentou, Todo poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, ele ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado obrigado, Jesus. Oh Deus, Estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre ele vive, ressuscitou. aleluia. Obrigado, Jesus. Cantamos, Obrigado, Jesus. Cantamos, Eu quero estar contigo, Jesus. o Cordeiro venceu. Eu quero estar contigo, Jesus. Cantamos, Aleluia. cantamos, aleluia. Eu quero estar contigo. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro
Obrigado, Jesus, por essa noite. Jesus, podemos perder tantas coisas aqui nessa terra, mas jamais, Senhor, queremos ficar sem a Tua presença. Obrigado por essa noite. Que possamos, Senhor, a Tua igreja, todos nós, amar a Tua presença na nossa vida. Que possamos crer que Tu estás conosco a todo momento da nossa vida. Eu profetizo para a Tua igreja, Senhor, as mais ricas bênçãos. Que possamos sempre acreditar que Tu és nosso socorro, o nosso Deus, que jamais nos abandona. Obrigado, Senhor. Que jamais possamos perder a visão. Que jamais, Senhor, em nome de Jesus, possamos trocar a tipo, jamais possamos trocar a tipo nada dessa terra. Em nome de Jesus, que Tu seja tudo em nossas vidas, que Tu seja o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Obrigado por essa noite. Levanta a tua mão, receba as bênçãos de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com a sua amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.